galera, beleza? Professor Bruno na área, voltando com mais uma aula de Photoshop. É isso aí. E nessa aula nós vamos aprender algumas ferramentas de correção para tratamento de imagem. Então nós vamos fazer um tratamento rápido em algumas imagens. Vamos aprender algumas ferramentas de correção, como preenchimento sensível ao conteúdo, ferramenta de correção, ferramenta de recuperação de manchas, pincel de recuperação de manchas, né? Ferramenta de correção, no uso aí de tratamento de imagem mesmo, no sentido de eliminar algumas áreas de imagens, de corrigir algumas áreas em imagens aí. Tá? Então nessa aula nós vamos focar nessas ferramentas de correção, vamos falar um pouquinho mais de algumas operações com camadas, tá? de criação de grupos, falaremos um pouquinho também de máscaras, tudo nesse sentido aí voltado para tratamento de imagem, tá bom? Então vamos começar. Eu já tenho algumas imagens preparadas aqui, que nós vamos usar na aula de hoje. Eu já vou pegar essa número 1 aqui, deixa eu já abrir ela no Photoshop, ok? Então tá nítido aí a área que eu quero fazer a correção na imagem, né? Eu quero tirar essa espinha aqui. E vocês vão ver que isso é muito fácil. O Photoshop, ele tem ferramentas aí que facilitam demais a nossa vida. Muitos gostam de fazer com a ferramenta carimbo. Esse caso aqui, eu não gosto de aplicar a ferramenta carimbo, que é a ferramenta Clone Stamp Tool. Nós vamos ver essa ferramenta em outra imagem, em outro tipo de correção, onde ela é mais aplicada. Nesse caso aqui eu não gosto muito do carimbo não, eu acho que tem ferramentas mais adequadas para isso, tá? A primeira coisa, nós vamos selecionar a área a ser corrigida, nós vamos tirar aquela espinha ali. E nós vamos ver primeiro com o recurso de preenchimento sensível ao conteúdo. É uma ferramenta espetacular presente aqui no Photoshop CS6. Então vamos lá. Eu vou fazer a seleção da minha área, ok? Não precisa ser uma seleção bem próxima aqui ao contorno da área danificada, não é nem tão interessante, ok? Então faço uma seleção da área que vai ser corrigida, venho aqui no menu Editar, Preencher. Aqui na janela de preenchimento, o recurso que a gente vai usar aqui é essa opção, sensível ao conteúdo. Então tem outras opções aqui, vocês precisam verificar se o sensível ao conteúdo está marcado. Com ele marcado, não precisa fazer mais nada, é só clicar em OK. O Photoshop vai fazer o cálculo, deixa eu dar um Ctrl D aqui para tirar a seleção, vai fazer um cálculo dos pixels próximo a essa seleção, né, de como que estão os pixels próximos a essa seleção, e vai gerar para mim o preenchimento ali para aquela área que eu selecionei. Então olha só que fantástico, tá vendo? A correção fica muito boa. Deixa eu dar um Ctrl Alt Z, Ctrl Alt Z novamente para voltar. Algumas vezes a gente precisa caprichar um pouco mais na seleção. Eu vou usar essa mesma imagem aqui, tá? E vou selecionar com a ferramenta o laço poligonal. Então veja bem, eu tenho um sentido aqui na minha imagem, tá vendo? Não sei se está dando para ver no vídeo, na resolução do vídeo, mas eu tenho o queixo aqui, e o queixo ele faz esse contorno aqui no rosto. Como ele está próximo a esse contorno, às vezes é interessante a gente indicar para ele aqui essa seleção, tá? Não é o caso dessa imagem em si, ok? Mas alguns casos vai acontecer que é interessante a gente indicar a seleção, uma área corrigida, a área que será corrigida na seleção, tá? Faz a seleção, vai lá em editar, preencher, sensível ao conteúdo e clica em OK. Ele vai fazer o cálculo e olha aí, faz a correção para a gente. Então essa ferramenta ela é fantástica, tá? Ela é muito simples de usar e é uma ferramenta fantástica. Vamos dar um Ctrl Alt Z novamente para voltar aqui e a gente entender outra ferramenta. O Ctrl D
para tirar a seleção, tá? Então, vamos entender uma outra ferramenta aqui. Vamos lá. Vou selecionar novamente a minha área aqui a ser corrigida. Só que em vez de usar preenchimento sensível ao conteúdo, agora eu vou usar essa ferramenta aqui, ó, ferramenta de correção, que está nesse grupo aqui do pincel de recuperação de manchas que nós vamos usar também. A ferramenta de correção também é muito simples, tá? Basta selecionar e eu pego o conteúdo aqui e vou arrastar para uma área próxima a essa imagem que esteja boa. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui e arrastar aqui para o lado, ó, que é uma área que tem os pixels com a cor bem próxima e uma área que está boa. Soltei o meu cursor e pronto. Soltei o mouse, né? Aliás, e pronto. Olha só, vou dar um Ctrl D aqui e está recuperado. Vamos fazer novamente? Ctrl Alt Z, Ctrl Alt Z. Olha só, selecionei. Clico, pego a ferramenta, né, de correção, clico e arrasto para o lado para uma área boa, solto o botão do mouse, tá aí, tá feita a correção. Então, é uma ferramenta excelente também para esse tipo de trabalho. Algumas vezes a ferramenta de correção não vai ficar boa, a gente usa preenchimento ao conteúdo. Algumas vezes preenchimento sensível ao conteúdo não vai ficar bom, a gente usa ferramenta de correção, tá certo? E nós temos aqui também outra ferramenta boa para isso, é o pincel de recuperação de manchas. Esse pincel não preciso ter uma seleção, tá? Eu posso ir aumentando ou diminuindo a área do pincel, né, com as ferramentas de abrir e fechar colchete, até o pincel estiver, até quando o pincel estiver no tamanho da área que vai ser recuperada. Então, depois que o pincel ficou num tamanho bom, é só dar um clique. Olha só, o Photoshop faz todo o processamento da área ao redor, né, de acordo com o local que eu cliquei. Então, tem algumas outras manchinhas aqui, ó. Eu posso ir clicando e o Photoshop vai corrigindo para mim. Então, olha só, muito fácil também a ferramenta, ok? Então, as três ferramentas que eu gosto de usar aí para esse tipo de recuperação são, voltando aqui, né? Dentro do menu editar eu vou achar o comando preencher com a opção, com a opção aqui, sensível a conteúdo. Está desativado aqui porque eu não tenho uma seleção aqui na imagem, tá bom? Ferramenta de correção, tá? Onde eu tenho que ter uma seleção e arrastar para uma área boa. E pincel de recuperação de manchas, onde eu não preciso fazer uma seleção da área que eu quero corrigir. Basta clicar. Vamos ver algumas outras aqui? Deixa eu fechar, não vou salvar. Deixa eu abrir essas outras duas aqui de uma vez. Opa, deixa eu minimizar aqui o Camtasia, né? Ok. Então tem outras duas imagens aí, olha só, vou corrigir essa área aqui, aqui e aqui nessa imagem. Vamos utilizar as três formas aqui, ó. Vou selecionar essa área aqui, ok, certo? Editar, preencher, sensível a conteúdo, clica em ok. Beleza. Vamos corrigir essa outra aqui. Então, nova seleção, né? Corrige essa área. E vamos usar a ferramenta de correção. Então, vou arrastar aqui para uma área boa, próxima, que esteja com os pixels, né, próximos. Soltei, ele fez a correção. Agora essa outra área aqui, vamos ver se o pincel de recuperação de manchas, Ctrl D para tirar a seleção, consegue fazer essa correção. Vamos dar um clique. Joia. Vamos ver se ele corrige aqui também. Cliquei. Beleza. Então, fiz a correção das áreas danificadas na imagem aí, certo? Com as três ferramentas que eu acabei de indicar anteriormente. Beleza, vamos para outra imagem. Fechando, não vou salvar. Aqui eu vou corrigir essa área aqui novamente usando as três ferramentas. Já que eu estou com o pincel de recuperação de manchas, vamos com ele.
Dá um clique na área. Ok, fez a correção. Beleza? Ctrl Alt Z para voltar. Seleciona a área a ser corrigida. Ok. Área selecionada. Ferramenta de correção. Arrasta para uma parte boa da imagem. Beleza. Fez a correção. Ah, não gostei. Dá o Ctrl Alt Z e arrasta para o lado. Pronto. Tá certo? Ctrl Alt Z novamente. Agora vamos à ferramenta do preencher sensível a conteúdo. Ok. Certo? Então estão aí as 3 ferramentas para esse tipo de correção. Muito simples, né? Muito simples mesmo. No caso dessa imagem aqui, por exemplo, deixa eu abrir essa aqui agora. Essa imagem já é um pouco mais complicada com aquelas ferramentas, porque tem muitas áreas a serem corrigidas, a serem tratadas, né? Então, e eu quero fazer um outro tipo de correção também. Eu quero dar uma suavizada na pele, uma suavizada em algumas áreas da imagem. E é uma ferramenta, é um recurso que é usado aí na maioria das revistas aí para fazer suavização de pele, correção de manchas. Nós vamos entender como que funciona esse processo de tratamento agora, nessa imagem aqui, que é um pouquinho mais complexa que a anterior, certo? Então, vamos começar. A primeira coisa que eu vou fazer é duplicar a minha camada aqui, a minha imagem original. Não vou mexer na imagem original, porque eu preciso de algumas áreas da imagem original, tá? E é interessante, caso eu queira desfazer, é só deletar o conteúdo e eu voltei a imagem original novamente. Então, eu vou dar um comando Ctrl J com a camada selecionada e ele duplicou a minha camada, ok? Nessa camada selecionada, eu vou aplicar um filtro, que vai ser um filtro de desfoque de superfície. Nós vamos ver isso daí. Só que eu vou fazer o seguinte, eu vou organizar as minhas camadas aqui em grupos. Todas as camadas envolvidas no tratamento, eu vou colocar dentro de um grupo, tá? Depois eu vou mascarar e aplicar a máscara e aplicar o conteúdo nesse grupo. Vamos ver como é que faz isso. Para criar o grupo, eu vou clicar nesse botãozinho aqui, ó, o desenho de uma pastinha, tá vendo? Cliquei no botão aqui para criar um novo grupo, apareceu aqui o grupo com o nome Agrupar 1. Eu vou dar um clique duplo nesse nome e vou renomear essa camada para tratamento. Ok, camada renomeada. Eu vou pegar a camada que eu acabei de duplicar e vou arrastar aqui para dentro desse grupo. Essa camada está fora do grupo. Olha só, vou clicar nela, arrastar aqui para cima da camada, apareceu aquela linhazinha ali, tá vendo? Eu solto e veja bem, a miniatura foi um pouco mais para a direita, indicando que essa imagem, essa camada, está dentro do grupo tratamento, tá certo? Vou adicionar uma nova camada, clicar aqui no botãozinho para adicionar uma nova camada, e eu vou renomear essas camadas. Essa camada aqui eu vou dar um clique duplo e renomear para desfoque. Ok. E essa camada aqui eu vou renomear para ruído. Joia. Beleza. Então, vamos começar aqui a mexer na imagem de fato, né? Vou selecionar aqui a camada desfoque e vou aplicar aqui o meu desfoque de superfície. Então, vamos lá. Ele é um filtro. Então, ele está no menu filtro. Eu tenho as opções aqui de desfoque. E dentro de desfoque eu vou achar aqui o meu desfoque de superfície. Certo? Vou clicar nessa opção. Abriu a janelinha de desfoque e olha só. Ele já aplicou o desfoque de superfície com essas opções de raio 5 e linear 15. E olha como que já melhorou a imagem. Tá vendo? Já está bem mais lisa. Eu posso ir controlando esses valores. O que acontece? Quanto maior o raio, mais preservados serão os detalhes da minha imagem.
Tá vendo? Quanto menor o raio, tá? Ele não vai aplicar o linear. Tá vendo? Ele não aplicou o linear e está mostrando tudo da imagem. Tá certo? Então, vou deixar aqui um raio 5. Os valores padrões aqui já estão satisfatórios. E o linear é o seguinte: quanto maior o linear, mais embaçada vai ficar a imagem, mais desfocada vai ficar a imagem. Então, olha só, vou aumentar o linear bastante. Tá vendo? Desfocou muito. E aí eu posso aumentar ou diminuir o raio para contrabalancear esse desfoque. Tá vendo? Ele preservou alguns detalhes aqui da superfície, do contorno, mas o desfoque está muito grande. Tá vendo? Então, não ficou bom. Eu vou colocar aqui um linear de 20. Acho que já vai estar bom. E aqui o raio, deixa eu ver aqui, 10. Se fica bom. Não, acho que a pele tá muito lisa, né? Muito plástico. Vamos deixar aqui talvez um 7. Um 6. Acho que 6 ficou bom. O linear eu vou deixar aqui uns 18. Deixa eu ver. 17. Isso, 17 ficou bom. Vou deixar o linear em 17. Então, usei os valores aqui. Raio 6, linear 17. Esses valores, é lógico, que eles vão alterar. Isso aí vai depender da imagem que a gente estiver trabalhando, tá? Eles vão testando aí para verificar o melhor resultado. Ok. Desfoque aplicado, mas ainda não acabou não. Temos que fazer ainda alguns processos ainda. Para não deixar essa pele tão lisa, tão plastificada, emborrachada, que não existe uma pele assim, nós vamos usar a camada ruído, certo? No ruído, eu vou colocar uma cor aqui de primeiro plano, eu já configurei, já está um cinza aqui, um cinza médio, né? Aqui, ó, 80, 80, 80. Clicando em OK, eu vou aplicar esse cinza como preenchimento dessa camada. Como ele está em primeiro plano, o atalho é o Alt Delete. Ok? Então, verifica se a camada ruído que está selecionada. Aplica o preenchimento aí de cinza. Eu posso vir aqui também, ó, deixa eu dar um Ctrl Z para preencher essa camada. Eu posso vir aqui, ó, editar, preencher e aplicar aqui também. Ao invés de cor do primeiro plano, eu coloco aqui, ó, 50% cinza, que já é o cinza médio aí, ok? Com esse cinza aplicado, agora nós vamos gerar um ruído nessa camada. Então, também é filtro. Vamos lá no menu filtro, ruído. Eu vou selecionar adicionar ruído. Ok, jóia, ruído adicionado. Aqui em ruído, é interessante que a gente selecione aqui monocromático, porque se eu não selecionar monocromático, o ruído ele fica coloridinho, tá vendo que tem umas tonalidades de verde, vermelho, azul. Isso não é interessante para a nossa foto. Então, marque o monocromático, certo? Eu tenho as opções de distribuição do ruído, que é uniforme. Isso aqui é qual equação ele vai usar, né? Como ele vai calcular para gerar esse ruído. Eu tenho a distribuição gaussiana, que ela fica um ruído um pouco mais grosseiro, tá vendo? E tenho a distribuição uniforme, que fica um ruído um pouco mais suave. Eu quero a opção uniforme. E a intensidade, quanto maior o valor da intensidade, mais forte fica o ruído, tá vendo? Eu vou deixar uma intensidade aqui no 10%, já é uma intensidade que eu acho que vai ficar bom. Clica em OK, tá o ruído adicionado. Esse ruído vai servir para não deixar a pele tão lisinha, tá? Tão lisinha, igual borracha, igual plástico aí. Mas eu preciso ainda dar uma suavizada nesse ruído, então vamos usar outro filtro, novamente um filtro de desfoque. Aqui é o menu filtro, desfoque. E agora eu vou selecionar um desfoque gaussiano, que ele deixa a imagem inteira com o mesmo embaçamento. Tá joia?
Deixa eu ver aqui, equilibrar raio 1. Quanto maior o raio, tá, gente, mais desfocado fica, olha só. Tá vendo? Ficou tão desfocado que nem parece que tem ruído, né? Vamos diminuir aqui um pouquinho. Tá vendo? Agora o ruído começa a aparecer. Fica mais embaçado, tá vendo? Raio menor é menos desfoque. Raio maior é mais desfoque. Ok? Eu vou usar um desfoque aqui 2, mesmo o 2 acho que tá bom. E vou clicar em OK. Beleza. Agora o que eu preciso fazer é misturar o conteúdo dessa camada com essa camada. Elas estão, lembrando aqui, né, que essas duas camadas estão dentro do grupo tratamento. Tá vendo que elas estão um pouquinho recuadas aqui para a direita, certo? Então eu vou aqui nas ferramentas, nas opções de mistura das camadas. Onde está normal, eu tenho vários tipos de mistura. Ao longo do curso nós vamos ver muitas opções de mistura. E agora, para a gente aqui, nós vamos escolher uma mistura desse grupo aqui, ó, de sobrepor, luz indireta, luz linear, pino, sólida, brilhante, enfim. Vamos só dar uma passada aqui sobre algumas misturas para vocês entenderem. Eu vou colocar aqui multiplicação. Ele vai misturar o conteúdo das duas camadas, mas vai ficar um pouco escuro, tá vendo? Isso é uma propriedade, obviamente, da multiplicação, tá? Enfim, divisão, por exemplo, vai fazer o contrário, vai misturar, mas vai clarear, tá vendo? O que eu quero agora é essa opção aqui de sobrepor, certo? Que ele ignora as cores, né, da camada, não clareia nem escurece e faz a mistura aí dos dois conteúdos. Eu vou ocultar aqui, veja bem a pele como que tá. Eu vou ocultar a camada ruído. Olha só, volta para aquela pele lisinha de plástico, né? Tá vendo? Um pouco mostrando o ruído, sem o ruído, ok? E mesmo assim eu vou diminuir um pouquinho o preenchimento da camada ruído para deixar um pouco mais transparente. Ao invés de 100%, eu vou usar aqui um 70% de preenchimento na camada ruído. Já é o suficiente, olha só, a pele não está mais aquele liso emplastificado, tá vendo? Agora está mais com uma aparência de pele mesmo, ok? Beleza, tá aí feito o tratamento. Muita gente para por aqui, mas eu não gosto de parar por aqui pelo seguinte, algumas áreas dessa imagem não precisavam desse tratamento. Então, por exemplo, brincos, o anel, boca, olhos, cabelo, nada disso precisava desse desfoque. Então, posso tirar o desfoque dessas áreas e deixar somente onde eu quero aplicar a correção, tá bom? Então, vamos lá, vamos fazer esse tratamento usando máscara. Então, com o grupo selecionado, eu vou aplicar a máscara no grupo, certo? Então, olha aqui, ó, um grupo selecionado, clico na ferramenta aqui para adicionar a máscara. Ele adicionou a máscara no grupo, então ele passa a ocultar ou mostrar todo o conteúdo do grupo, ou seja, as duas camadas ruído e desfoque. Máscara toda branca significa que todo o conteúdo do grupo está sendo mostrado. Vou inverter a máscara, Ctrl I, olha só, a máscara ficou preta, ele ocultou o conteúdo do grupo e a imagem está sendo mostrada como original. Está sendo mostrado aqui o conteúdo total da camada plano de fundo. Eu posso trabalhar de duas maneiras. Eu posso deixar a máscara preta e ir mostrando as áreas que eu quero corrigir, ou deixar a máscara branca, vou inverter aqui novamente, Ctrl I, e mostrar as áreas que eu não quero que estejam aplicadas essa transformação. É o que eu vou fazer, é o que eu acho mais fácil aqui, mais rápido. Então, com a máscara toda branca, eu vou selecionar o preto aqui no primeiro plano, ok? Preto no primeiro plano. Ferramenta pincel, verifica se a ferramenta de pincel está com a suavidade no máximo, ou seja, a dureza no mínimo.
E o tamanho da ferramenta pincel, o diâmetro agora vai variar dependendo da área que eu quero corrigir. Sempre verifica se é a máscara que está selecionada, tá? Vou aumentar aqui um pouquinho. Com as ferramentas de abrir colchete e fechar colchete, a gente aumenta ou diminui a máscara. Vou dar um zoom aqui. A máscara não, né? O pincel, o diâmetro do pincel. E vou passar aqui o preto nessa área do cabelo. Então, olha só, vou passando o preto, vocês já devem estar notando, e não sei se dá para ver bastante no vídeo, mas que a área do cabelo já está sendo mostrada a parte original da imagem. O brinco aqui também, né? Anel também, eu posso mostrar ele, a pedra, como a parte original. E vou passando aqui no cabelo inteiro. Olha só, ele já está preenchendo a máscara ali, tá vendo? Aonde eu vou passando, ele vai mostrando o cabelo original e vai tirando o desfoque para mim. O desfoque é a transformação que eu fiz, né? Então, o cabelo não precisa desse tratamento, certo? Não tem problema nenhum no cabelo. Então, eu vou tirando aqui, né, a parte do tratamento do cabelo, tá certo? Então, eu vou ajustando o tamanho aqui do pincel de acordo com as áreas que eu quero corrigir. Então, vamos lá. Vou ir passando aqui. Brinco, né? Novamente, aqui não precisa. Então, eu vou mostrando aqui o brinco. Caso eu tenha passado em uma área por engano, né? É só trocar a cor da máscara aí. Por exemplo, eu passei aqui, eu ocultei. Olha lá. Opa, aquela parte ali tem que ficar mascarada. Então, volto aqui, inverto aqui para o branco e pinto essa área de branco, certo? A máscara, né? Na verdade, eu estou trabalhando só com a máscara. Então, coloquei a máscara branca que ele volta a mostrar aquela área ali do tratamento. Vamos voltar para o preto aqui. Vou continuar aqui nas áreas que eu quero mostrar. Boca também posso tirar essa suavidade da boca aqui, né? Para mostrar a boca original. Já que a boca estava boa, a boca não tinha problema nenhum. Então, mostra aqui a boca original. Isso deixa a imagem com uma aparência melhor, tá, gente? Uma aparência de imagem não tratada, tá? Olhos também. Olhos eu posso mostrar os originais, tá? Que eu não aplico o desfoque. Os olhos não ficam, nem bocas, nem cabelo, não ficam desfocados. Certo? Deixa eu ocultar a imagem original aqui. Olha só como que tá, né, a minha máscara, a atuação da máscara sobre a imagem. Deixa eu voltar o branco aqui. Mascarar esses outros contornos. Volta para o preto. Ok, deixa eu dar uma melhorada aqui na minha máscara. Tem umas partes aqui. Ok. Joia! Vamos dar uma melhorada aqui no anel também, essa parte aqui do anel. Diminuir bastante, né, e passar aqui com bastante cuidado. Joia! Então, toda essa parte aqui da imagem que não está sendo mostrada aqui no tratamento, né, vai ser a imagem, vai ser a parte da imagem original que vai ser exibida. Então, tá aí, voltei a exibir a camada original. Tá aí o meu tratamento aplicado. Vamos ver o antes e o depois? Basta ocultar o grupo. Aqui, ó, o antes do tratamento, certo? Deixa eu deixar um pouco, vou colocar um pouquinho mais próximo aqui. Olha só, antes do tratamento, depois do tratamento. Antes do tratamento, depois do tratamento, certo? Então, ficou bem interessante aí. Podemos tirar ainda essas pintas aqui, essas manchinhas. Vou tirar aqui na camada de desfoque, certo? Já que ela está por cima, né, da plano de fundo. E vou usar as ferramentas de correção que nós acabamos de ver. Olha só, ferramenta de correção. Ok. Joia. Sempre vou deixar aqui no nova seleção, tá? Seleciona. Ferramenta de correção. Pega uma área boa.
Então eu vou tirando aí as manchinhas da imagem para concluir o tratamento. Então olha só, muito fácil, tá vendo? Nós fizemos algumas etapas aí, obviamente, tá? Quem perdeu alguma etapa, quem não entendeu algum processo direito, volta, assiste o vídeo de novo, tá? Fizemos algumas etapas, mas não são etapas complicadas, não é um procedimento complicado, né? É um procedimento relativamente simples, mas que o resultado fica bem interessante aí. Estou acabando de eliminar aqui as manchinhas, as pintas. Joia. Beleza. Tudo eliminado. Foto corrigida. Tratamento de imagem concluído. Que a gente pode ver o antes e o depois. Tá certo, pessoal? Muito bem, vou ficando por aqui. Nessa aula nós aprendemos aí algumas ferramentas de correção, tá? Como preenchimento sensível ao conteúdo, ferramenta de correção, pincel recuperação de manchas. Falamos aí de alguns filtros, como desfoque de superfície, desfoque gaussiano, adicionamos ruído, tá? Vimos o grupo, adicionamos a máscara no grupo, tá? Olha aqui, ó, eu vou retrair o grupo aqui e todas aquelas duas camadas estão dentro do grupo. O grupo também serve como um item de organização, tá? Organização do conteúdo, organização das camadas aí. Tá bom, pessoal? Dúvidas e sugestões postem nos comentários ou mandem por e-mail, né? O e-mail do canal aí, canalprofessorbruno@gmail.com. Vou ficando por aqui. Quem não se inscreveu, se inscreva no canal. Até a próxima aula. Tchau, tchau.